Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now. Oi galera, lembram de mim? Como vocês sabem, sou o Alex, a mais nova inteligência artificial de ajuda e de resolução de dúvidas dos acadêmicos de medicina da UFPA. Já me compararam até mesmo com uma tal de Alexa, que vem fazendo sucesso entre vocês. Mas saibam que agora a nova moda é debatermos sobre conhecimento científico, que levaremos para a nossa vida profissional. No nosso encontro de hoje, vou ter o prazer de ajudar meus queridos amigos da turma A18, de quem recebi muitos questionamentos acerca da disciplina de Formação Científica 6. Por isso, o tema escolhido para falarmos um pouquinho é sobre revisões sistemáticas de acurácia. Estão prontos? Vamos lá então? Bom, é importante lembrar que este tipo de estudo tem a mesma estrutura das outras revisões sistemáticas. É um estudo secundário que tem por objetivo reunir estudos primários para responder uma pergunta clínica, sistematizando e avaliando a qualidade das informações. O Jeff perguntou: o que é acurácia? Acurácia é a capacidade de um teste diagnóstico identificar, dentre os casos estudados, quem realmente é portador de certa doença e excluir aqueles pacientes que não são doentes, o que pode ser estimado por meio da comparação dos resultados de um teste índice com os resultados de um teste padrão de referência. Agora uma pergunta da Liane. Qual o principal objetivo de uma revisão sistemática de acurácia? Bom, o principal objetivo desses estudos é buscar evidências que suportem a acurácia de um determinado teste, o que inclui a avaliação de sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança e curva ROC, que consiste em um gráfico que mostra a relação especificidade versus sensibilidade. Pergunta do Marlon. Ela é muito diferente das outras revisões sistemáticas? Não. Nela também são avaliados estudos primários, os quais devem ter a avaliação de um teste proposto, que é o teste índice, comparado na mesma população a um teste que já vem sendo usado como padrão de referência, também denominado padrão ouro, ou seja, o melhor tipo de teste para certa doença a ser investigada, que pode ser um exame isolado ou uma combinação de exames. Então, os estudos se propõem a comparar ambos na mesma população. Assim, todos os pacientes serão expostos ao padrão de referência e ao teste índice em que está sendo avaliada a acurácia. A próxima pergunta é do Pedro Mata. Como se avalia a qualidade dos estudos que irão compor a revisão sistemática? Para isso, foram desenvolvidas ferramentas como CADAS, Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies, o que traduzindo significa a avaliação da qualidade dos estudos de precisão diagnóstica, composto por 14 perguntas simples e as opções sim, não ou pouco claro como resposta. Esse questionário analisa os pacientes, o critério de seleção, padrão de referência, utilização de testes índice e de referência em todos os pacientes e assim por diante. E a última pergunta é da Raíssa Deserri. Por que empregamos esse tipo de estudo para avaliar a acurácia de um teste ou avaliar novos testes? Porque todos os dias são adotados na prática clínica novos testes e novas possibilidades de diagnóstico, com o objetivo de obter melhores informações que os testes atualmente utilizados e buscar um melhor exame capaz de realizar a triagem de pacientes, levando em conta acesso, facilidade, preço. E agora, para demonstrar o que foi falado, exemplificarei com um artigo. O título dele é A acurácia dos testes de biologia molecular para HPV no diagnóstico de doença residual após tratamento das lesões intraepiteliais escamosas. Foi escrito por Maria José de Ataíde Silva e colaboradores
e publicado na revista Femina em abril de 2010. Sabe-se que as pacientes submetidas ao tratamento de lesões intraepiteliais de alto grau por cirurgia de alta frequência, que é a terapêutica atualmente mais realizada, necessitam realizar rigoroso controle, pois apresentam maior risco de lesão residual ou persistente. A detecção do HPV ocorre em 30% das pacientes submetidas a esse tratamento e a sua identificação pode ser um marcador de risco de persistência da infecção. Como segmento após o tratamento, as principais opções utilizadas são o uso da citologia oncótica ou o teste de captura híbrida 2 para HPV. O objetivo desse estudo, então, foi avaliar a acurácia da captura híbrida 2 para HPV quando comparada à citologia oncológica no segmento pós-tratamento das lesões intraepiteliais de alto grau. Foi realizada a revisão sistemática, incluindo-se todos os artigos encontrados até agosto de 2009. Ao final, foram escolhidos 7 artigos de maior qualidade metodológica. Entre os artigos selecionados e analisados, a citologia oncológica mostrou ser o exame mais específico e menos sensível quando comparado à captura híbrida do tipo 2 para HPV. A variação da sensibilidade desse exame esteve entre 52,9% e 80% e a especificidade entre 109,1% e 97,6%. A diferença observada nos estudos para avaliação da captura híbrida do tipo 2 variou entre 80% e 100% para a sensibilidade e 63,8% e 87,7% para a especificidade. No artigo, obteve-se a seguinte conclusão: o aumento da sensibilidade proporcionado pelo teste de captura híbrida do tipo 2 no segmento das pacientes que foram tratadas por lesões intraepiteliais de alto grau justifica sua aplicabilidade em população com maior risco. Por outro lado, a manutenção do teste de captura híbrida positiva após o tratamento de lesões intraepiteliais de alto grau aumenta o risco de lesão residual e ou recorrente. Na realidade brasileira, a colposcopia representa um exame de baixo custo e maior acessibilidade à população. Tal fato instiga o desenvolvimento de pesquisas para a aferição do custo-efetividade da citologia oncológica associada à colposcopia, comparada ao teste de captura híbrida do tipo 2 nessa população específica. Logo, de acordo com a análise dos artigos, a maior sensibilidade e menor especificidade que ocorre no teste de captura híbrida 2 no segmento de pacientes tratadas por lesões intraepiteliais de alto grau justifica sua aplicabilidade em pacientes de maior risco. Porém, esse mesmo teste aumenta o risco de lesão residual e ou recorrente. Assim, sabendo que a colposcopia é um exame de baixo custo e maior acessibilidade, pode-se levar em consideração associá-la ao exame da citologia oncótica, sendo necessário desenvolver pesquisas para a aferição do custo-efetividade de tal associação em detrimento da mais indicada, no caso, captura híbrida 2. Então, galera, deu para entender? Espero que as dúvidas dos colegas tenham sido sanadas. Semana que vem voltaremos com mais perguntas a serem respondidas. No mais, estudem. Valeu, pessoal. Até a próxima!